E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre lidar com os seus medos. Às vezes a gente começa um novo ano e começa cheio de energia, cheio de novos sonhos, projetos, mas tem muitas pessoas que começam com muitos medos. Como vai ser esse ano? Ah, eu vou ser atropelado, eu vou ser assaltado, eu vou ser empurrado no metrô, o meu avião vai cair, e começa a aumentar o número de medos, a inflação vai aumentar, eu não vou conseguir suprir a minha casa, eu vou ficar desempregado. Eu acho que nunca as pessoas tiveram tantos medos como na sociedade moderna. Nunca soubemos tantos e tememos tanto. Segundo os dados da saúde mental dos Estados Unidos, 20,8% das pessoas têm transtorno de ansiedade. Ou seja, passam um grande período da sua vida com medo de alguma coisa. Será que existe tantas coisas a temer dessa maneira? Ou será que muito é fruto dos nossos sentimentos desajustados e até da nossa imaginação? E hoje no De Bem com a Vida eu recebo o Dr. Leonard Veria, que vai falar sobre os medos. Ele é psiquiatra italiano, formado pela Faculdade de Medicina de Milão, especialista em hipnose e em medicina psicossomática, e vai falar um pouco sobre como ele ajuda as pessoas a tratarem os seus medos. Tudo bem, doutor? Muito bem-vindo aqui no De Bem com a Vida. Prazer é meu. Um novo ano às vezes traz também uma ansiedade. A ansiedade, ela anda acompanhada do medo ou ela não tem nada a ver com os medos, doutor? Então, anda acompanhada com medo, tanto é que tudo aquilo que você falou na apresentação, na verdade, reflete a insegurança das pessoas. As pessoas, se soubessem como vai ser e o que vai acontecer, vão deixar de se sentir ansiosos e, de repente, vão deixar de ter medo porque eles têm conhecimento. Então, nós vivemos medos porque nos sentimos inseguros para enfrentar determinadas situações que não conhecemos. Por outro lado, uma das coisas que as pessoas não percebem, na maior parte das vezes, é que nós precisamos do medo. O medo é uma válvula de segurança que nós precisamos ter para não extrapolar. Por que nós não andamos a 250 por hora? Porque nós somos treinados, porque temos medo e porque inconscientemente, que aí entra a grande questão, inconscientemente sabemos que a 250 por hora o perigo é muito maior do que andar a 100 por hora. Agora você colocou assim, doutor, que quando eu não tenho conhecimento, eu posso estar refém do medo. Mas quando a pessoa, ela tem medo, às vezes pelo excesso de conhecimento, ela começou uma enfermidade, ela entra na internet, que hoje isso é um grande mal. O Dr. Google. É o Dr. Google. E ela começa a pesquisar. E por causa do excesso do conhecimento, ela acaba gerando um medo. Aumenta a insegurança. Não deveria o conhecimento acalmar a insegurança ao invés de aumentar? Por que as pessoas, na tua opinião clínica, dentro do consultório, andam tão inseguras, apesar do nosso grande acesso à informação hoje, doutor? Porque existe uma grande diferença entre o desejado e o possuído. Então, as pessoas não têm consciência de quanto eles possuem e buscam alguma coisa que muitas vezes está na frente deles. Se eles não conseguem ter essa visão crítica de perceber que o que eles desejam já existe, eles vão aumentando a tensão, a ansiedade deles. E aí começam a viver mal. Quanto mais eles buscam na internet, ou buscam onde for, eles fazem um trabalho de fora para dentro. Quando, na realidade, o que nós temos que fazer é trabalhar de dentro para fora. Sempre, né? A mesma coisa com a espiritualidade. Eu preciso sentir essa emoção, essa energia que vem de dentro para fora. Não adianta o médico ter que me dizer o que eu tenho que fazer se ele não me convence a acreditar naquilo. Aí não funciona. Tem que ter muita fé, muita confiança. Sem dúvida nenhuma. E hoje a gente vê que
os medos do passado, às vezes eles vão se transformando com a modernidade. Então, uma pesquisa interessante que eu queria que você comentasse, doutor, é assim, foi feita nos Estados Unidos com, bom, o Facebook mundialmente, milhares de pessoas participam, e olha só que dado interessante, 40% dos americanos têm medo de não serem incluídos nas listas de amigos. Que medo é esse, né? Medo da rejeição social. E 30% dos brasileiros têm medo da solidão, medo de algo que ainda nem aconteceu. Então, são coisas incríveis. E por isso que é fascinante a área da psiquiatria, na qual eu lido todo dia. Cada dia que passa, nós vivemos cada vez mais solitários. Porque o uso da internet, do Facebook, o uso de todos esses recursos fazem com que a gente fique cada vez mais isolado e dentro do nosso pequeno mundo. Só que, por outro lado, nós precisamos fazer parte de grupos. Então, o Facebook é um grupo. Se a gente fica isolado e não tem aquela segurança, aquela certeza, aquela determinação, na verdade, aquele pensamento positivo, aquela autoestima. Eu me gosto, eu acredito em mim, eu não tenho problemas em viver em função do que os outros vão pensar e de como é o julgamento dos outros. Então, eu tenho uma boa autoestima. A partir daí, eu estou tranquilo, mas se a pessoa não tem uma boa autoestima, ela precisa ser reconhecida sempre. Precisa ter esse reconhecimento permanente, constante. Então, fazer parte do grupo, receber alguma coisa, receber telefonemas, receber... E tem como a pessoa melhorar esses sentimentos? Melhorando a própria autoestima. Começando, se conhecendo mais, percebendo os próprios limites e percebendo como ele pode melhorar as suas próprias limitações e melhorar o seu desempenho. À medida que isso vai acontecendo, a pessoa melhora a autoestima. E aí os medos vão diminuindo até desaparecer. Agora, quando o medo deixa de ser um medo, que o doutor até está colocando, o doutor Leonardo está colocando aqui para a gente, pode ser saudável em muitos momentos. Sim. Quando ele passa a ser uma fobia e acaba sendo um limitador, um paralisante, doutor? Nós vivemos acumulando tensão. Constantemente. Essa tensão, ela tem que ser vivida dentro de um limite de tolerância, que é o resultado da nossa cultura, da nossa experiência, da nossa vivência, etc. Imagino que a primeira vez que você falou frente a uma telecâmera, você deve ter ficado muito tensa, muito ansiosa, muito nervosa. Hoje você já tira de letra, porque faz parte do seu dia a dia. Então, nós vivemos tensão dentro desse nosso limite de tolerância. Quando, por um motivo qualquer, essa tensão ultrapassa esse limite de tolerância, nós entramos em curto-circuito. A partir daí, isso nos prejudica e nos atrapalha. Então, nós temos que buscar aumentar sempre o nosso limite de tolerância para poder lidar cada vez melhor com as tensões às quais nós somos submetidos. Então, quando nós não conseguimos fazer esse upgrade da tolerância, excelente essa nós vivemos essa fobia. Então, hoje as pessoas estão intolerantes, né? Com muitas coisas, com o próximo. Sim, claro. Você vê essa mulher, o ano passado, que espancou aquele garoto deficiente dentro... Total exemplo de intolerância. Sim, claro. E isso está gerando uma sociedade muito doente da alma, né? O mundo no qual nós vivemos, infelizmente, eles não nos oferecem tantas válvulas de descarga dessa tensão como nós precisaríamos. Então, a busca das pessoas deveria ser nesse mais sentido. Tolerante. Como é que a pessoa pode, gostei da sua colocação, fazer um upgrade na sua tolerância, doutor? Conhecimento.
as pessoas precisam acreditar em alguma coisa. Quanto mais você acredita em alguma coisa, mais tranquilo você se sente. Então, você vai acreditando, você vai tendo, ampliando, melhorando o seu conhecimento, vai diversificando as suas atividades e vai tendo válvulas de descarga. Quer dizer, nós temos que ter 4 momentos fundamentais na nossa vida, ou seja, o nosso tempo tem que ser dividido em 4 momentos fundamentais. Quais são eles? Um tempo para a família, um tempo para o trabalho, um tempo para o lazer, lazer que não é família, é lazer. Tá bem colocado. Quarto tempo, que a maior parte das pessoas esquece ou não tem, que é eu. Eu. Tempo para mim. Eu. O que eu quero, o que eu gosto, o que me dá prazer. O que me dá prazer? Quantas pessoas se questionam o que me dá prazer e fazem? A maior parte das pessoas se questionam o que dá prazer aos meus filhos, ao meu marido, o que dá prazer ao meu marido, à minha mulher, meus pais. aos meus pais. Não posso desagradar meus pais. Olha que coisa, como? E eu? Pode desagradar você o quanto você quiser. Então, muitas pessoas vivem a vida inteira se desagradando, sofrendo e não conseguindo aumentar esse nível de tolerância porque vive a vida inteira tentando agradar a todo mundo. Desde o colega de trabalho, ao chefe, ao funcionário, ao subalterno, aos pais, ao parceiro, à parceira, aos filhos. E eu? É importante se agradar também. Outra questão que as pessoas fazem confusão, como falei, acham que depois que trabalham é lazer porque vivem em família. Não é. Não, mas se for mulher. Não é. Pois é. Então, família é família. Tem o seu papel, as suas funções, direitos e deveres. Sim. Mas lazer é lazer. Claro. É o lazer que pode ser feito em família, com a família ou fora da família. Tá certo. Tá certo? E é importante ter esse tempo também. É fundamental. Então, tem que ter esses 4 momentos. Agora, trabalho. Quantas pessoas trabalham sem prazer? Muitas. Muitas. Porque fazem alguma coisa que não curtem. Não gostam. Não gostam. Né? Outro dia eu fui comprar pãozinho na padaria e tem uma moça que ela entrega o pãozinho tão feliz e aí tava uma outra que era tão mal-humorada. E você vê a outra, então, exerce a mesma função, mas ela é feliz naquilo, ela gosta, ela conversa. Exatamente. Então, você percebe como é um tabuleiro de xadrez. Você tem que trabalhar com o que se ama, doutor. Tem que trabalhar com o que se ama. Eu acho que esse novo ano vale a pena essa reflexão. Eu tenho que ter prazer naquilo que eu faço. Não é só trabalhar para pagar as contas, porque isso vai te trazer infelicidade. Sem dúvida nenhuma. É importante esse exercício, né? Porque às vezes a pessoa deixa passar uma vida inteira para lá no fim da vida descobrir. Então, só que aí você percebe como as pessoas alimentam mal entendidos. Então, porque vivem essa vida profissional, de repente em função de uma estabilidade, em função de um salário, depende em função de algumas variáveis, mas não consideram que de repente você ganha 10 mil, sei lá, 5 mil, para fazer um trabalho que lhe dá status, que lhe dá uma garantia, só que depois você vai gastar 2 mil com o médico. Que você está deixando um buraco aberto. Nada contra, eu estou muito feliz se as pessoas veem. O consultório vai estar cada dia mais cheio. Mas você percebe, é um paradoxo. Se a pessoa ganhasse, de repente, um pouco menos para fazer um trabalho que gosta e que curte, ela vai poder depois encerrar a vida dela sendo feliz. Pois é, seria muito mais fácil. Que é o que todo fácil. mundo quer. É verdade, às vezes a pessoa está construindo algo. Não, eu estou construindo, mas você está deixando um buraco, né, doutor? Sem dúvida. Emocional, que uma hora ele vai aparecer. Sem dúvida. Então, a minha função no consultório é ajudar as pessoas a entender essas questões. Eu gostei da sua colocação, é tirar esses maus entendidos emocionais. Sim, claro, sem dúvida. E que às vezes, para você mexer nesse nó emocional, é difícil você se isentar das suas próprias emoções, né? Sem dúvida. Que aí quando toca em pai e mãe,
dá tilt. Aí quando toca aí, família, dá tilt. Então alguém que vai te ajudando a colocar cada coisa no seu lugar. Exatamente. Isso vai trazendo uma saúde emocional. Agora, doutor, o senhor também faz o uso de uma técnica que muitas pessoas têm um pouco de ressalvas, né? Que é o uso da hipnose. O que seria hipnose? Hipnose? Clínica. Não, mas para falar da hipnose clínica, primeiro tem que falar o que é hipnose. Hipnose é fundamentalmente comunicação. Tá. Então, todos nós, isso é mais um mito, é mais um mal entendido. Todos nós hipnotizamos e somos hipnotizados o dia inteiro. Porque a partir do momento que nós passamos uma imagem para os outros e sem necessariamente utilizar a palavra, mas passando uma imagem, fazer com que os outros acreditem nessa imagem que nós estamos querendo transmitir, é um processo hipnótico. Tá. Quando eu estou estudando e estou concentrado naquilo que estou estudando e não percebo o tempo que passa, se é dia, se é noite, está chovendo, se não é, estou em um estado hipnótico. Ah, sim. Estou em um estado alterado de consciência. Então, onde a minha atenção está focada naquela situação, e esse é um estado hipnótico. Tá. Então, muitas pessoas confundem essa hipnose porque vê na televisão, no teatro, no palco, as pessoas que fazem assim. Assusta um pouco, e a partir de agora você faz... não sente nada. Então, a verdade é assim, eu não faço nada. Muito mais do que eu hipnotizar as pessoas se deixam hipnotizar por mim. Todo estado hipnótico é, na realidade, um estado auto-hipnótico. Porque se eu não quero que você me hipnotize, não vai acontecer. Você não vai conseguir. Eu sou totalmente abstêmio. Entendi. Você não vai conseguir me fazer beber. Eu não gosto do cheiro, não gosto do sabor, me incomoda e não adianta. Entendi. Então, você não pode me hipnotizar se eu não quiser. Então, para eu poder hipnotizá-la, você precisa querer. Você está de acordo, né? Então, respeita o livre-arbítrio e a vontade. Não é que se perde a ausência da vontade. Ótimo. Em medicina, nós utilizamos essa característica do ser humano de se comunicar não só verbalmente, mas também inconscientemente, para ajudar as pessoas a melhorar o próprio desempenho. E a saúde emocional. E a relaxar. Que bom. E eu queria acrescentar uma coisa daquilo que nós tínhamos falado antes. Porque à medida que estou aqui, estou refletindo. Por que o paciente vem me procurar no consultório? Muitos. Porque junto a tudo aquilo que nós falamos, eles não têm foco. Nós estamos começando o ano. Então, quantas pessoas sentam e falam, pensam, elaboram meu projeto 2015? É importante fazer isso. Aliás, meu projeto 2015, o resgate. Muito bom, muito bom. As pessoas não têm foco, então, à medida que você não tem foco, você fica mais tenso, você fica mais inseguro, você fica com mais medo. Ótimo, e porque o foco ele também vai te ajudando a ver o quanto você já caminhou, o quanto você já conquistou, e ele vai te gerando uma sensação de conquista que gera autoestima. E definir esse projeto e fazer por etapas, não precisa fazer tudo de uma vez. Cada vez, um pouquinho todos os dias. Eu sempre falo assim, doutor, que todos os grandes conquistadores da história e todos os que eu conheci, que eu admiro até hoje, tiveram 24 horas para viver por dia. Ah, sim. Não é? Eles não tiveram tempo a mais ou energia de vida a mais. Sim, sem dúvida. Tiveram o mesmo tanto que nós temos, então é bom a gente pensar o que a gente está fazendo com cada dia de vida, que dá para escrever uma linda e grande história, como grandes pessoas que interferiram não só nas suas próprias vidas, mas na história do mundo, da humanidade. Adoro receber o doutor Leonardo hoje aqui, foi um prazer conversar com você. Doutor, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Muito bem-vindo. Tem aí o site para você que quiser conhecer mais o trabalho dele, www.veria.com.br.